E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu acabei de abrir uma caixinha de perguntas no Instagram com a seguinte pergunta: qual é a tua maior dificuldade na filosofia? Recebi vários comentários e vou ler os comentários e responder às perguntas feitas. E os comentários também, reagir aos comentários. Bom, quem não me segue por lá, me siga porque eu estou publicando conteúdo diariamente por lá também, de filosofia, então nós temos também esse canal para dialogarmos e discutirmos filosofia. Então passo agora aos comentários, às perguntas e vou então fazer um comentário a partir deles. Vamos lá então. Encontrar boas traduções do grego e alemão. A tradução na filosofia é muito importante, muito mesmo, principalmente para quem vai fazer pesquisa. No momento que tu está estudando para produzir alguma coisa, ou mesmo para entender a obra, é importantíssimo. Então eu diria assim que, obviamente, depende do autor, porque o tradutor não vai dominar, né, várias línguas, então tem um tradutor que acaba traduzindo várias línguas, né, é complicado, então sempre tem um tradutor especialista, mas além de ser um especialista na língua, tem que ser um especialista também no filósofo, porque muitos filósofos possuem aí vários conceitos próprios que dificultam bastante. Eu já peguei vários livros que eu paguei caro e eu acabei desistindo, doando, dando os livros, enfim, porque não tinha como ler o livro, era impossível. E então eu sempre sugiro aí que vocês realizem uma pesquisa bem aprofundada para encontrar esses bons tradutores. Minha dica prática é: visita o site BDTD, porque nele vocês vão encontrar teses e dissertações sobre o autor que vocês estão pesquisando, autor grego ou alemão, e lá vocês vão encontrar então as traduções utilizadas pelos pesquisadores, e provavelmente são traduções assim confiáveis. Interpretar determinados filósofos e achar que estou interpretando errado. É bastante comum também, eu acho que eu não li as perguntas e os comentários, né? Então eu tô reagindo aqui numa primeira leitura mesmo. Isso é muito comum. Por quê? Porque filosofia é difícil. Ler um clássico, um livro de filosofia é complicado. E no momento que tu tá interpretando, lendo, e tu acha que tu tá entendendo, talvez tu não tá entendendo, né? Porque o autor lá, por exemplo, um Nietzsche da vida tá falando sobre um conceito tal, e tu tá achando que esse conceito tem relação com um conceito do Descartes, que tu já viu, mas não tem relação. E muito menos com a linguagem coloquial, o senso comum. Então, ler um livro de filosofia muitas vezes exige conhecer a linguagem do autor. Então, ler Hegel tem que saber o hegelianês. Ler Platão tem que saber o platonês, porque cada autor tem o seu próprio vocabulário, a sua própria linguagem. E é bem comum a gente se perder na leitura, pensar que está entendendo, mas na verdade não está entendendo muita coisa. Novamente, a dica que eu deixo é: sempre leia clássicos de filosofia, grandes filósofos, a partir de comentadores. E comentadores confiáveis. Como achar os comentadores confiáveis? É só buscar mesmo via Lattes, por exemplo. No Lattes tu vai perceber quem é confiável e quem não é. E pela importância que ele possui também na academia filosófica, os comentadores. Tenho dificuldades, por vezes, em pegar dois pensadores e relacionar suas ideias ou divergências. Bom, no momento que tu vai fazer uma pesquisa e tu pega dois autores, por exemplo, tu já está criando uma dificuldade grande, né? Então, inclusive, sobre essa pergunta é indicado fazer uma pesquisa em monografia, em dissertação e até mesmo em tese, quando tu trabalhar com autores, com apenas um, no máximo dois. Por quê? Porque é difícil. Relacionar os autores, fazer um diálogo entre eles é bem complicado. Eu fiz, tanto no mestrado como no doutorado, um diálogo entre Kant e Hegel. E eu tive que ler os dois autores na totalidade, basicamente. Então isso duplicou meu trabalho de leitura e exigência também. Até porque no momento que eu estou fazendo um diálogo entre Kant e Hegel, eu tenho que dominar muito bem os dois autores e dominar inclusive a crítica que um faz ao outro, do tipo Hegel faz a Kant. Então isso sim acaba dificultando bastante o nosso trabalho. É uma dificuldade bem comum, bem normal essa, e todos encontram. Eu, inclusive, encontro ainda hoje, quando eu leio aí dois autores conjuntamente.
Não ter tido uma base do estudo de filosofia no ensino médio. Faço bacharelado em filosofia. Então, a dificuldade de não ter tido uma base no ensino médio. Quem não, né? Tá, tô brincando. Claro que muitos professores do ensino médio são ótimos. Eu tive um professor do ensino médio ótimo, excelente, o Poleto, o Arnaldo Poleto, excelente mesmo, e ele fez com que eu passasse a gostar de filosofia. Então, por isso mesmo, muitas vezes eu devo a ele, inclusive, né, estar no mundo da filosofia, porque ele foi excelente. Então, o que eu quero dizer com isso é que é importante, sim, ter ótimos professores na vida. Provavelmente tu escolheu um caminho a partir daquilo que tu gostava no ensino médio. Então, tu percebe a importância de um bom professor no ensino médio, né? Muitos foram para a história porque amavam história. Mas por que amavam história? Porque amavam a aula do professor, da professora de história. De biologia, idem. Eu lembro que no ensino médio, no primeiro ano eu odiava biologia porque eu não entendia nada, né? Aí no segundo e no terceiro ano eu passei a amar biologia, porque eu passei a entender biologia. Porque teve uma mudança de professor aí. Isso vale também para os demais áreas, demais professores, né? Então, ter uma base no ensino médio é importante, mas é comum, por quê? Porque muitos professores do ensino médio acabam não sendo formados em filosofia. E isso é triste, né? Por quê? Porque não tem profissionais formados, não tem aí profissionais formados em licenciatura, por exemplo, um bacharelado talvez, mas em licenciatura para o ensino médio, e alguém que é de história, alguém que é de outra área vai atuar como professor de filosofia. E eu entendo isso, porque pela necessidade tem que dar aula, mas tu não vai ter a base que alguém que passa 3, 4, 5 anos estudando teria. Então acaba gerando essa dificuldade. Os modernos. Tô passando um sufoco para entender Hegel e Kant em duas disciplinas diferentes. Então, é bem comum porque são autores difíceis. Há autores na filosofia que são mais fáceis que outros. Se tu ler, por exemplo, um moderno, um Descartes, se tu ler, por exemplo, um Hume, ou mesmo um Hobbes, um Locke, é bem mais tranquilo, é bem mais fácil do que ler um Leibniz, do que ler um Spinoza, do que ler um Kant, um Schelling, um Hegel. Então, há autores mais difíceis que outros. Kant e Hegel são dois autores difíceis. Hegel, principalmente, é um autor super difícil, porque a linguagem dele é bem complicada, é bem densa. É assim uma pedreira para enfrentar. Mas é possível. Então, com muito esforço, com muitas leituras de grandes comentadores, de artigos, de tudo que tu conseguir encontrar, tu vai encontrar um caminho aí para entender esses dois autores. Eu mesmo passei por essa mesma dificuldade. Eu tive dificuldade em ler Kant e Hegel na graduação. Mas isso não tirou o meu interesse nesses dois autores. Inclusive, eu fiz mestrado e doutorado a partir deles dois, né? Então, é sempre possível, mesmo tendo dificuldade num autor X, entender esse autor X, dando um gás na leitura dos grandes comentadores desse autor. Decidir se leio simultâneo o capítulo do comentador com o da obra ou leio o livro todo do comentador. Aí é uma escolha, né? Aí é uma escolha metodológica, basicamente. O que eu faria? Eu faria capítulo do comentador e da obra. Porque se tu ler toda a obra do comentador e depois vai para a obra filosófica, tu vai ter o mesmo percurso, dependendo do tipo de obra do comentador, né? Se ele está comentando a obra como um todo, né? Então, se o livro do comentador está comentando cada capítulo da obra, lê simultaneamente. Agora, se ele está comentando apenas uma parte, sei lá, esse livro aqui do comentador está comentando apenas a parte 1 da obra, então lê todo o livro do comentador para ler aquela parte da obra. Então depende muito dessa relação, né? Que tipo de comentário ele está fazendo a partir de qual parte da obra. Aqui eu gostaria de frisar também que literatura e filosofia são coisas diferentes. Na literatura, normalmente, é comum as pessoas lerem do início ao fim uma obra, né? Na filosofia não, porque não existe essa necessidade de ler uma obra completa na filosofia. Claro que é interessante, né? Claro que nós queremos isso, mas muitas vezes nós trabalhamos apenas com uma parte da obra. Eu sou talvez especialista na parte 1 da obra do filósofo tal e nunca li a parte 2 e 3, porque o que me interessa é a parte 1 que trata do direito e não a parte da ética ou a parte sei lá, da política, enfim, né? Então tem muito disso na filosofia. Mais duas, pode ser? Pode ser. Essa parada de ter que voltar infinitamente no passado para entender um debate.
A questão aqui é, os gregos de novo? Vamos falar sobre alma. Como dizia Platão, agora vamos falar sobre ética. Sócrates, né? Então é bem comum isso. Bom, são estilos. Eu tenho esse estilo, inclusive. Eu gosto muito de voltar à base, fazer uma reconstrução daquilo que eu estou abordando. Mas não há necessidade. Então é apenas um estilo de estudo, fazer uma história da filosofia quando tu vai estudar um tema qualquer, tipo política, ética, metafísica, tu faz uma história da filosofia daquele tema. Ou não, tu vai estudar a ética do Levinas, tu vai estudar a política do John Rawls, e não a política dos gregos ao Rawls. Então são dois estilos diferentes. Eu gosto muito do estilo que parte da história, porque te dá uma base muito interessante, tu passa a entender bem mais, na minha opinião, né, do que apenas ler o autor X, mas dependendo do assunto, aquilo que tu está estudando, não é necessário fazer todo o percurso. Se tu tiver tempo, faz o percurso, vai te ajudar. Se tu não tiver tempo, vai para a obra específica do autor, porque tu consegue esgotar o tema, do tipo, citei aqui o Levinas, né, Totalidade e Infinito, tu pode ler apenas a obra dele, ou o Rawls, Uma Teoria da Justiça, ler apenas a obra dele. Mas ao ler, por exemplo, Uma Teoria da Justiça do Rawls, tu vai ter que voltar para os contratualistas. É meio que inevitável, né, ter uma base aí do contratualismo moderno. Enfim, existem essas duas formas aí de estudo. Tem muitas ainda. Seleciona quantas aí? Não, mais uma. Mais uma, tá. Tá. Às vezes ainda misturo os conceitos quando penso que as ideias são parecidas. Conceitos. Filosofia é construir conceitos, como diria Deleuze, né? Então, Deleuze e Guattari, lá no Que é Filosofia, trabalham justamente com a ideia do conceito. A base da filosofia é o conceito. Se tu tirar o conceito da filosofia, não há mais filosofia. Concordo com eles nesse ponto. Por trabalhar com conceitos, os conceitos são fundamentais para ela. E, portanto, essa preocupação que tu tem que ter com os conceitos, tu não teria na química, na história, na medicina, por exemplo. Mas na filosofia tu tem que ter. Então é algo assim que é bem trabalhoso, é algo que tu vai à raiz mesmo, né? Filosofar é ir à raiz do objeto de estudo, e significa que a investigação ela será totalmente, nesse sentido, especulativa, aqui citando Hegel, né? Filosofia especulativa via Hegel, mas ela vai lá e vai discutir muito com a parte conceitual e tu pode gerar confusão, sim, né? Porque um conceito, por exemplo, para um autor é diferente para o outro. Aquilo que eu disse anteriormente, né? Cada autor tem uma linguagem, um vocabulário próprio e isso acaba dificultando bastante, porque ao ler um Kant, tu vai ter que refazer todo o vocabulário para ler um Heidegger, por exemplo. Todo não, né? Mas tu tem que entender o Heidegger a partir do Heidegger, né? E o Kant a partir do Kant, etc. Fechou? É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês. Então, quem não me segue ainda, né? Me acompanhe pelo Instagram também, porque lá eu consigo conversar diariamente com vocês. E aqui no YouTube também vídeos diários. Então até o próximo vídeo, um forte abraço e até mais.